Em pouco tempo, o Endrick passou de ovacionado pela torcida do Lyon a alvo de vaias. Isso aconteceu no empate do último domingo contra o Paris FC, quando o atacante brasileiro acabou sendo bastante criticado por parte dos torcedores presentes no estádio. Depois da partida, o técnico Paulo Fonseca saiu em defesa do jovem jogador e afirmou que as críticas foram injustas. Ele disse o seguinte: quando o Endrick marca, dizem que jogou muito bem, quando não marca, as críticas são muito duras. Ele sempre quer a bola e às vezes recua para ajudar na construção, quando o que queremos é que ele ataque o espaço nas costas da defesa, mas isso é normal para um jogador de apenas 19 anos. Atualmente o atacante vive um pequeno jejum e chegou a 5 partidas sem marcar gols. Mesmo assim, seus números desde que chegou no Lyon em janeiro são bons. Até agora ele soma 5 gols e 4 assistências em 10 partidas. Além disso, o Endrick também já foi eleito o melhor jogador do mês lá em janeiro, tá bom? O técnico Paulo Fonseca falou aí que não o colocou como titular nessa partida do Paris FC, já que estava querendo evitar lesão, evitar alguma surpresa, já que o foco é o jogo das oitavas de final contra o Celta de Vigo nessa semana, ou seja, o Endrick tem tudo para ser o titular nessa partida, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora falar sobre novo técnico do São Paulo, vou te contar como ficaram as seleções do Campeonato Paulista e também do Campeonato Carioca. Xabi Alonso já tem acordo para assumir a equipe do Liverpool. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Só que antes eu queria te lembrar que hoje temos alguns jogos pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Finalmente teremos mais jogos pela Champions, né? Hoje o Galatasaray enfrenta o Liverpool, Newcastle pega o Barcelona, Atlético de Madrid recebe o Tottenham e Atalanta enfrenta o Bayern de Munique. Quero saber o seu palpite para cada um desses jogos, quem que você acha que vai sair vitorioso nessa ida das oitavas de final. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem foi revelado como ficou a seleção dos melhores do Paulistão e ela ficou dominada pelos jogadores do Palmeiras. O goleiro é Carlos Miguel, na lateral esquerda temos Mike e na direita João Vitor. Gustavo Gomes e Dantas formam a zaga. No meio-campo temos Andreas Pereira, Marlon Freitas e Rômulo. E o trio de ataque é formado por Vitor Roque, Flaco Lopes e Robson. O técnico é o Abel Ferreira. Flaco Lopes também foi eleito o craque do Paulistão e André do Corinthians levou o prêmio como grande revelação do campeonato. Ontem também foi revelada a seleção dos melhores do Campeonato Carioca e ela ficou assim: Fábio no gol, Matheus Júlio na lateral esquerda e Puma Rodrigues na lateral direita, Léo Pereira e Gemes na zaga. O meio-campo é formado por Martinelli, Lúcio Acosta e Danilo. Lá no ataque temos o trio com Serna, Pedro e PK. O prêmio de craque do Carioca foi dado ao goleiro Fábio e Lucas Cruz do Nova Iguaçu foi eleito a revelação. O São Paulo anunciou ontem a demissão do técnico Hernan Crespo, que estava no comando da equipe desde julho do ano passado. Ao todo, ele dirigiu o tricolor paulista em 46 partidas, somando 21 vitórias, 7 empates e 18 derrotas durante esse período. O clube já trabalhou rapidamente nos bastidores para definir o substituto e quem vai assumir o cargo é Roger Machado, que estava livre no mercado desde que deixou o Internacional. Segundo informação do jornalista Gabriel Sá, ontem os documentos já estavam sendo trocados entre as partes e o anúncio oficial deve acontecer a qualquer momento. Inclusive já pode ter acontecido quando você estiver vendo esse vídeo. Roger chegou hoje de manhã em São Paulo e já vai comandar o seu primeiro treino com o elenco. A equipe do tricolor teve pressa para fechar com um novo técnico, pois quer que a sua estreia já seja na próxima quinta-feira contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Também foi revelado que o São Paulo procurou o André Jardine, porém a multa rescisória acabou atrapalhando e um outro fator também que pesou contra é que o Jardine está muito feliz lá no América do México. O Felipe Luiz, ex-técnico
do Flamengo também foi procurado pela diretoria do São Paulo, mas ele respondeu que em 2026 não pretende mais trabalhar aqui no Brasil. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Foi revelado que Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra a França e Croácia. Inclusive, o técnico hoje estará no estádio para acompanhar Santos e Mirassol. Porém, o camisa 10 do Santos não vai jogar, já que ele foi preservado por conta de um desgaste muscular. Outro nome que também está na pré-lista, segundo o portal GE, é o de Luciano Juba, que vem se destacando bastante pelo Bahia. A comissão técnica de Carlo Ancelotti, inclusive, estará amanhã na Arena Fonte Nova para acompanhar o Bavi bem de perto. Além deles, outros jogadores que também aparecem nessa pré-lista são os seguintes: Igor Thiago do Brentford, Endrick do Lyon, Ryan do Bournemouth, Léo Pereira do Flamengo e Bremer da Juventus. E vale a pena lembrar que anteriormente já haviam sido revelados 3 jogadores do Cruzeiro também nessa pré-lista: Caio Jorge, Fabrício Bruno e Kaique Bruno. Agora, quem também está fora da Copa do Mundo junto com o Rodrigo é o lateral Wanderson. Ele vai passar por uma cirurgia na coxa e não poderá jogar o Mundial. O Wanderson vai ficar parado pelo menos 3 meses, o que praticamente tira qualquer chance dele jogar a Copa do Mundo, tá? De realizar esse sonho de jogar a Copa de 2026, né? E só para completar a respeito da seleção brasileira, a convocação para os amistosos contra a França e Croácia acontece no próximo dia 16 de março. E uma coisa que é sempre bom lembrar, né? Não é porque o nome está na pré-lista que ele irá ser convocado pelo Carlo Ancelotti. Agora eu quero saber de você, o que você achou desses nomes na pré-lista? Fala é. Ontem eu contei pra vocês sobre a entrevista de Xavi, na qual ele revelou que Juan Laporta barrou o retorno de Messi ao Barcelona em 2023. A declaração acabou gerando bastante repercussão e deixou o ex-presidente do clube bastante irritado. Laporta, inclusive, já respondeu publicamente às falas do técnico, falando o seguinte em entrevista à Hack 1: "Fiquei surpreso e doeu. Quando ouvi isso, pensei ainda mais em Hansi Flick, pois com os mesmos jogadores que Xavi tinha e perdia, Flick agora ganha." Além disso, Laporta também explicou os motivos que levaram à demissão de Xavi em maio de 2024. Segundo o ex-presidente, a decisão passou por vários fatores dentro do clube. Ele afirmou o seguinte: "Xavi relaxou e não conseguiu equilibrar a sua vida familiar e profissional. Ele disse que nosso time não seria competitivo com o Madrid e na Europa. Ele estava constantemente insatisfeito com o elenco que tinha e queria mandar embora jogadores importantes." Laporta também revelou que não teve essa história aí com o Messi como o Xavi tinha falado, né? O técnico falou que tinha um acordo com o Messi e foi o Laporta quem barrou. Porém, o ex-presidente nessa mesma entrevista falou que mandou aí o contrato para o Messi e quem disse não foi o pai do atleta, tá bom? Falando que não foi ele que barrou a chegada do argentino. Xabi Alonso pode estar muito perto de realizar um grande sonho na carreira, que é treinar o Liverpool, um dos clubes pelos quais ele tem uma grande identificação. Segundo o jornal espanhol OK Diário, os Reds já teriam um acordo verbal com o técnico. O contrato seria válido por 3 temporadas e o trabalho começaria na próxima. Mas existe uma condição bem importante para que isso aconteça. O atual técnico do Liverpool, Arne Slot, que vem sendo bastante criticado por parte da torcida, teria recebido um ultimato da diretoria: ou o time conquista a Liga dos Campeões nesta temporada, ou ele vai embora do cargo no meio do ano. Caso isso aconteça, Xabi Alonso é o principal nome para assumir o comando da equipe, ou seja, de acordo com a publicação, a única maneira de Alonso não assumir o Liverpool na próxima temporada é se os Reds levantarem a taça da Liga dos Campeões nessa temporada atual. Meus amigos, então Arne Slot levou um ultimato: ou vence a Champions ou você está fora do clube. E aí eu quero perguntar 2 coisas pra vocês, tá bom? Primeiro é a seguinte: vocês acham aí que o Liverpool tem chance de levantar o caneco da Liga dos Campeões? E também comente se você acha aí que o Xabi Alonso é o nome ideal para assumir a equipe depois da saída do Arne Slot. Fala aí a tua opinião, tá bom?
Esse foi o vídeo desta terça-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.